A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos aos 12 meses com Jesus. Mês de fevereiro agora e a gente vai falar sobre um tema muito importante. Um tema que eu creio que é muito importante para a época que estamos vivendo e principalmente agora com os acontecimentos que vocês devem saber já. Mas não vamos nos prolongar muito sobre isso não. Vamos falar hoje sobre fé. A base central desse vídeo vai ser sobre fé agora. E nós já queremos que você abra sua Bíblia aí, se você puder, em Mateus capítulo 15, versículo 21 e versículo 28, ao versículo 28. Essa é a nossa base de hoje para a gente falar sobre esse tema. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Esse texto é muito lindo o que acontece aqui, ao ponto de o próprio Jesus declarar para aquela mulher que ela tem uma fé enorme. Mas vamos falar agora um pouco sobre o contexto, para a gente dar uma introdução básica sobre isso. Aquela mulher, como o texto vai dizer, ela era cananeia, né? Ela não era judeu, não era judia, e, claro, não acreditava no nosso Deus, não acreditava no Deus e também em Jesus não acreditava. Mas a pergunta é, por que foi que ela pediu então um milagre? É isso que nós vamos falar sobre isso hoje, né? Que essa mulher, vivendo em um lugar totalmente gentílico, lugar que tem outras divindades pagãs, divindades, né? Que eles creiam, e com certeza ela já procurou outros lugares, outras pessoas, para curar a filha dela, para curar tudo que ela estava sentindo, ou tirar aquele demônio. Só que essa mulher quebra a primeira barreira agora porque ela tem que largar tudo aquilo que ela acreditava para agora acreditar em um homem. Quem sabe ela ouviu falar de Jesus. A fama de Jesus estava percorrendo muitos lugares e com certeza ela deve ter ouvido falar que ele estava na cidade por ali. E ela agora vai de encontro a ele. Em meio a, quem sabe, dezenas de pessoas perto dele, seguindo ele, querendo saber quem ele era e vendo os milagres que ele fazia. E ela agora começa a gritar, a exclamar a Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que ela sabia que esse era um dos títulos de Jesus? Quem sabe ela ouviu alguém falar, como provavelmente ela deve ter ouvido alguém falar. E ela agora quer chamar a atenção de Jesus, porque quem sabe ela pensou, as pessoas estão chamando ele por esse nome, eu também vou chamar, para ver se ele olha para mim, para ver se ele me socorre de alguma forma. E ao decorrer desse tempo de ela clamar, dela olhar para Jesus, ela estava fixando os olhos em uma pessoa só, em Jesus. E é isso que a gente já quer falar agora, já logo de cara, e perguntar: para onde você está olhando? Para onde você está focando os seus olhos? Qual é o seu objetivo? Para onde você está realmente focando e dizendo: é aí que eu quero chegar? É esse alvo que eu estou caminhando. É esse alvo em que, independente do que acontecer, eu vou continuar olhando para ele. E eu e a Kézia, a gente estudando sobre esse tema, a gente conseguia ver isso nessa mulher. Ela estava simplesmente com os olhos focados em Jesus. Ela estava com o olho totalmente fixo nele, sem se preocupar e sem ligar para o que os discípulos estavam falando, para o que a multidão estava falando, se ele estava longe, se ele estava perto, não ligando até para o que Jesus mesmo disse. Ela estava focada nele, querendo o milagre dela. E é essa pergunta que nós já deixamos agora nesse começo de vídeo: para onde você está olhando? Amém? Amém. Uma coisa interessante que eu vi nesse texto foi exatamente o início também. Quando Jesus chega naquela cidade e a mulher sabe que é ele que está passando por ali, juntamente com os discípulos,
ela não chega para cumprimentar Jesus dizendo: oi Jesus, tudo bom? Vamos ali, visita ali a minha casa, né? Ela já não chega cumprimentando, porque ela tinha um problema muito grave. E quando a gente tem um problema muito grave, a gente vai logo direto ao ponto. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas de você estar tão aperreado, tá tão aflito, de você buscar ajuda e ir direto a isso, ó, não tenho muito tempo para conversar não, o problema é esse. Então era exatamente o que ela estava passando, ela não tinha tempo para fazer cerimônia, ela já chegou ali com um problema, e um problemão. A sua filha estava miseravelmente endemoniada. E ela já chega dizendo: Jesus, socorre-me, minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas não termina por aí, né? Ela fala isso e Jesus faz o quê? Ele dá uma resposta e diz: olha, vamos parar aqui, ó, bora ouvir. Não, ele não parou para escutar, continuou andando normal e deixou ela lá falando sozinha. E os discípulos começaram a ficar incomodados, começaram a dizer: Jesus, já que o senhor não vai dar resposta para ela, então manda ela embora, manda ela embora. Mas ela continuou insistindo, porque ela tinha um objetivo claro. Quando uma pessoa tem um objetivo claro, ela olha para aquele alvo e ela não tira mais o foco dali. Ela tinha um objetivo muito claro na mente dela, ela sabia para onde ela estava olhando. E é quando ela chega até Jesus, para na frente dele, e Jesus explica: ó, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Aí você pensa agora: eita, agora que Jesus pegou pesado agora, né? Chamou a mulher de cachorrinha, dá até pra gente querer rir um pouco, né? E ficar: meu Deus, como assim? Jesus falou uma coisa dessa. Mas é que a verdade é que Jesus estava querendo fazer uma comparação com os filhos de Israel e o povo que era gentio. Os filhos de Israel eram povos que ele tinha escolhido, que ele veio primeiramente para atender às necessidades dos israelitas, que eram seus filhos. E aí as pessoas que eram gentias não eram seus filhos, então elas não tinham a mesma prioridade que os filhos deles tinham. É a mesma coisa você ter seus filhos na sua casa, e aí você tem regalias, coisas que os seus filhos têm direito de receber, porque eles são filhos, coisas que uma visita não recebe. Então vamos dizer assim, a sua visita pode ser bem recebida na sua casa, ela pode receber um bom tratamento, aí você oferece comida para essa pessoa e tudo mais. Porém, um filho, ele recebe muito mais do que isso, porque um filho, quando ele tem a idade certa para receber a herança dele, ele pode receber uma casa, por exemplo, ele pode receber um carro, ele pode receber algum bem, porque ele é herdeiro, filho é herdeiro. E ela não era filha, ela não tinha os mesmos privilégios que o povo de Israel tinha, porque eles eram filhos. Mas olha que interessante, lá em João, no capítulo 1, do 11 ao 13, diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí é que entra o ponto da questão. Porque ele veio para os seus filhos, ó, eu venho com a missão, salvar primeiro os meus filhos. Mas aí os filhos começam a desprezar. Os filhos começam a desprezar esse cuidado do pai. Os filhos começam a deixar de lado esse carinho, essa atenção que Jesus estava dando a eles. E aí, as pessoas que estão um pouco mais afastadas, vamos dizer assim, as pessoas que não têm tanto direito, começam a receber isso também, porque logo, continuando o versículo, diz assim: mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então é o seguinte, vocês que são filhos, não estão querendo aceitar? Tem gente que quer, tem gente que crê e por isso também vai receber. Por isso também vai ser se tornado um filho meu. Olha só que coisa linda. E a mulher, eu não sei, a fé dela estava tão grande que ela percebeu isso. Ela percebeu isso quando ela começou a argumentar com Jesus. Ela disse: sim, Senhor, eu sei que eu sou só uma cachorrinha, né? Ela falou: eu sei que os cachorrinhos, eles não têm os mesmos direitos dos filhos. Mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que os seus patrões, que as pessoas deixam ali. Então,
Se ele come dessas migalhas, então para mim já é suficiente. Imagina que fé extraordinária daquela mulher. Primeiro, ela leva praticamente, né, um forazinho, né, dizendo, olha, não vou dar não. Você não tá dentro desse padrão. Você não é minha filha ainda. Você ainda não tem esse privilégio. Mas aí ela começou a crer. E a partir do momento que ela creu, ela passou a ter direito. Porque, como diz no versículo, mas todos os que o receberam e creram, eles tiveram o direito de serem chamados filhos de Deus. Então ela diz que mesmo que ela fosse, mesmo ela sendo uma cachorrinha, ela poderia sim ter direito pelo menos ao pouquinho. E aquele pouquinho ia fazer toda a diferença no quadro da filha dela. Então a gente precisa ter isso, ter esse olhar fixo em Jesus. Uma coisa muito interessante que a mulher fez, a gente está falando aqui sobre para onde a gente está olhando, para onde você está olhando. Mas a gente também tem que observar para onde ela não olhou, primeiramente. E ela não olhou para a sua cultura. Como Edson disse no começo, a cultura dela era uma cultura pagã, uma cultura de muita idolatria, uma cultura totalmente contrária aos preceitos de Deus, e ela teve que romper tudo isso. Ela teve que parar de olhar um pouco para tudo que a sua cultura acreditava, tudo que ela tinha visto desde muito cedo, para acreditar em uma pessoa diferente, de outra região, de outra cultura, que pudesse curar sua filha. Ela também não olhou para as pessoas à sua volta. No versículo, quando ele leu, falava que os discípulos diziam, vai embora. Diziam para Jesus, né? Olha, ela tá aperreando demais, manda ela embora. Mas aí, ela não ligou para isso também. Ela não ligou para os comentários negativos. Quantas vezes você tá aí paralisada, porque muita gente tá dizendo opinião contrária. Ah, não vai vencer, não vai prosperar. Não sei por que você tá continuando nisso se não tá dando certo. Olha, você tá insistindo, ele não tá nem respondendo você. Você não tá conseguindo alcançar seus objetivos. Mas ela continuou, ela não olhou. A gente muitas vezes para porque fica ouvindo vozes erradas, fica ouvindo vozes que não têm nada a ver com a voz do Senhor para as nossas vidas. E a terceira coisa que ela não olhou foi para o silêncio e a rejeição momentânea de Jesus naquele momento. Jesus ficou em silêncio primeiramente e depois ele disse, ó, você não tem direito a isso. E mesmo assim ela continuou. É uma fé inabalável, porque o próprio Jesus estava dizendo, olha, você não tem direito a isso. E ela continuou insistindo, ela continuou crendo. Porque muitas vezes a gente quer ficar na defensiva, né? Ah, Jesus não me escutou. Ah, que Jesus não quer fazer um milagre na minha vida. Ela não ligou até para isso mesmo, ela não olhou para isso. Ela estava concentrada naquilo que ela queria, que era a cura da filha dela. Então que a gente possa saber primeiramente para onde a gente não deve olhar. E assim avançar e descobrir para onde devemos olhar. Amém? Amém. Interessante em que em Salmos 141, versículo 8, diz assim, os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio. Bíblia, se você for pesquisar outros versículos, assim também como Paulo vai dizer a carta aos Filipenses, no capítulo 14, ele vai dizer que prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Em Salmos, capítulo 141, Salmos 141, versículo 8, vai dizer assim, mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio. E Paulo também, a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, vai dizer que prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, como cristãos, temos um alvo. Nosso alvo é Jesus. Nosso objetivo é Ele. Se a gente não tiver o nosso olhar, a nossa vida focada nele, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. A gente cai, a gente afunda, a gente realmente sai do rumo, sabe? E quando nós saímos do rumo, nós simplesmente perdemos o chão, perdemos as esperanças, nossa fé começa a desfalecer,
quando nós tiramos os olhos de Jesus. Eu lembro da passagem que Jesus chama Pedro para andar por cima das águas, né? Pedro duvida lá se é Jesus e ele fala, Senhor, se és tu mesmo, me pedes para mim ir contigo a andar sobre as águas. E Jesus fala, vem. E Pedro começa a ir. E Pedro, quando estava indo, ele só estava olhando para Jesus. Ele estava querendo ver Jesus estar perto dele ali. E ele começa a andar. Só que a Bíblia vai dizer que ele sente o vento forte bate sobre ele. E quem sabe ali ele começa a olhar para a tempestade e, meu Deus, o vento assusta ele. E a Bíblia vai dizer que ele fica com medo. E ali ele começa a afundar. Ali ele começa a cair. E é claro, depois, como todos nós já conhecemos, ele clama por Jesus, Jesus o socorre. Mas eu imagino que se Pedro tivesse focado os olhos em Jesus ali, não tivesse tirado os olhos de jeito nenhum, Pedro chegaria até Jesus e quem sabe daria um abraço nele, voltaria com ele até o barco. Mas sabe o que o que nós queremos dizer para você hoje? É que foque os olhos em Jesus. Não viva a sua vida como sem um alvo, sem algo para chegar, sabe, no fim. Porque o que nós temos vivido é que, hoje em dia, é que muitas coisas têm tirado o nosso foco. E pequenas coisas, quem sabe o celular, quem sabe o nosso trabalho, quem sabe os problemas do dia a dia, tem tirado Jesus do nosso foco. Esquecemos de ler a Bíblia, nem queremos ir para a igreja mais, quem sabe nem temos aquela fé que a gente tinha antes, sabe? A rotina, quem sabe, entrou na sua vida e você perdeu o foco, simplesmente. Ou quem sabe você está passando por algum problema, alguma situação muito difícil, você já está perdendo os olhos, perdendo o foco em Jesus. Seu olhar já está começando a cair. E o que Jesus quer dizer para você hoje é: continue olhando para mim. Porque se vocês continuarem olhando para mim, o que eu tenho preparado para vocês, vocês vão chegar lá. E a nossa vida como cristão é chegar até Jesus. O nosso alvo é o céu. Imagina que se nós desviar os nossos olhos por alguns minutos e Jesus volta nesse momento, não tem mais jeito, você desviou do foco, desviou do rumo. E o que Jesus quer é que você continue olhando para Ele. Eu não estou dizendo que você não vai ter medo, que você não vai passar por situações difíceis, você vai passar. Você vai sentir medo, quem sabe você vai até entrar em pânico, mas não perca o foco. É normal do ser humano a gente ter medo, a gente sentir meio assim, sabe? Com o nosso coração tremendo, o nosso corpo acelerado. Mas nós não podemos de forma nenhuma perder o foco, perder os olhos em Jesus. Estamos agora com essas últimas notícias de que está acontecendo uma guerra. E muitos cristãos estão desesperados, estão pensando que é o fim do mundo, só que parece que eles perderam a... Não estou lendo realmente a Bíblia, ou esqueceram do que ela diz, que isso tudo tem que se cumprir. Porque a Bíblia diz que em Mateus capítulo 24, versículo 6, diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É muito triste sim o que está acontecendo no mundo, é muito triste o que tem acontecido nos últimos anos. A pandemia e tantas outras coisas que têm assolado milhares de pessoas e todos nós. Mas não podemos perder o foco. Não podemos perder o alvo. Temos que continuar olhando para Jesus e crendo que Ele é soberano e Senhor. E que o fim, quando Ele vier, Ele buscará a sua noiva. E nós iremos estar com Ele para todo sempre. Olhe para o seu problema hoje, e diga: eu vou continuar olhando para Jesus, você não vai tirar meu foco. E assim você vai chegar até o fim. E com certeza vencer, assim como essa mulher venceu. Tinha tudo para desistir, mas ela não tirou os olhos de Jesus. Continua olhando para Ele, amém?